Bom dia, Emily. Tudo bom? Bom dia. Como você está? Tô bem, a senhora? Tô bem também. Que bom. Liga a câmera aí para mim ver vocês um pouquinho. Eliana, bom dia. Eu ainda tô de E pijama. aí, gente? Credo. Professora, eu acordei agora, tipo. Um pouquinho, só tá nós três agora, nós quatro, ó. Entrou mais um. Não. Deixa eu ver vocês. Oi, Tainá. Amiga, pode esperar que ela liga. Bom dia. Tô pedindo aqui para as meninas ligarem a câmera um pouquinho para a prof ver vocês. Gente, não dá não, professora. Ai, gente, que Já timidez tá é essa? na sala. Ah, Só tem a gente, por enquanto? só Emily, Divine e Leana e você. Então, beleza. Não liga porque, Aí. olha, eu vou lavar meu cabelo hoje porque eu fiz uma Não, olha aqui. Não vou ligar, sabe por quê? A Tainá, ela tá arrumada, porque ela tomou banho e tudo mais. Eu acordei, eu acordei já. Tô aqui do jeito que eu dormi. Ei, a Tainá deve ter água quente na casa dela. Nós não temos. Eu estou de pijama, gente. Vocês não estão... ainda não tomei banho. O nosso banho de manhã é assim, ó. Né, Leana? Então, não. Aqui em casa tá um frio aqui em casa tá. Eu não sei como é que eu não tô agasalhada. Eu tô só com cobertor debaixo assim das pernas. Não, gente, ó, de madrugada a gente tá fazendo frio porque a gente tá desligando também o ar aqui em casa e amanhecendo sem ar. Tá Aqui em casa friozinho. só amanhecendo sem ar, porque às vezes eu durmo direto, às vezes eu acordo de madrugada, e às vezes eu ligo, às vezes eu desligo, mas nem sempre eu desligo, porque... Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vocês conseguiram acompanhar aquela aulinha de filosofia que eu postei no grupo? Sim. Então, eu não assisti ainda. E Leona, pois assista, minha filha. Juro que eu esqueci. Eu Tá, vou então assistir. lembrando vocês, Emily, conseguiu assistir a aulinha de filosofia que eu mandei? Porque lembram que quarta-feira passada nós não tivemos o encontro? Sim. Sim. Você assistiu, Emily? Uhum. Esse aí. Não, eu assisti. Esse Eu ia digitar, só que tem gente entrando aí, não dá, fica travando o meu. então tá bom. Divine, conseguiu acompanhar aquela aulinha de filosofia que foi postada no canal? Eu mandei no grupo. Sim, a Divine já assistiu, já fez também as atividades. Lucas, conseguiu? Não, prof, eu tava sem meu material. Tá, eu vou procurar aqui de novo e vou postar novamente hoje para vocês concluírem, tá? Tá bem simples a explicação, não tá? Para quem assistiu. E as atividades também são bem simples, tá? Não deixam de fazer. Cauana, você também fez ou ainda não assistiu a aulinha de filosofia? Cauana, oi, assistiu. Conseguiu fazer as atividades? Sim, beleza. Quem mais está na sala? Deixa eu ver aqui. O Luiz, conseguiu, Luiz? Já assistiu ou vai assistir ainda? Não assistiu? Tá, então vou repostar novamente hoje lá nos grupos, tá? Vocês façam, que hoje eu vou para uma reunião na escola para a gente terminar de definir o método de como vai ser a nossa avaliação. Tá passando um carro de som aqui na rua. Hoje eu vou para uma reunião com o prof. Tiago, com a escola, tá? Para a gente definir hoje o nosso método de avaliação. Vai vir bastante novidades por aí, hein, galera?
O Wellington também. Conseguiu, Wellington, assistir a aula? Ian, eu estou perguntando se vocês conseguiram assistir a aula de filosofia postada no canal na última quarta-feira, o dia que nós não tivemos um encontro, porque eu tive uma reunião naquele dia. Eu vou repostar ela novamente hoje no grupo, tá? Porque não tem como eu repostar lá no canal de novo. Mas eu vou repostar no grupo. Tá escrito assim, que para quem for procurar lá no canal, está Filosofia segundo bimestre. É a única aula de filosofia do segundo bimestre, tá bom? Eu vou conversar com a tia Meire, se eu faço mais, se a gente conseguir adiantar hoje um pouquinho de história, eu vou fazer mais uma aulinha lá para a gente adiantar um pouco a apostila de filosofia, tá bom? Então, vamos lá? Ô, prof, pergunta se a senhora não pega mais um horário. Então, né, tá pouca... A gente tem 2 horários vagos, um na segunda-feira, a gente tem 2 aulas, e um na Quais são os horários? Segunda e sexta. Qual aula na segunda-feira que vocês têm vaga? Só inglês e matemática. Ou português que a gente tem na segunda-feira. Então, a terceira aula vocês não têm na segunda. Isso. Sim, E nem na sexta. isso. Então, sexta-feira nós já vamos repor, das 10 às 11, já está combinado, tá? Já Beleza. estou avisando. Das 10 horas Prof, por que você não repõe às segunda-feira? 11 horas. Por quê? Só segunda? Sei lá. Oi. Sexta-feira é bom pra dormir. Ah, tá. Me dá aí. Obrigada. Melhor a professora do que o Felipe querendo entrar. Vocês preferem o Felipe, gente? Não, vamos fazer assim, Leandra. Vamos repor já sexta-feira, entendeu? Daí a gente já adianta pra gente ficar mais livre na outra semana. Beleza? Tá bom. É melhor você A do que eu Divi é melhor. querendo entrar nessa aula. A Divi disse que é melhor. Não, Divi, vamos fazer sexta-feira logo. A gente, às vezes, não precisamos ficar nem uma hora, entendeu? A gente faz filosofia. Dependendo do conteúdo, a gente não vai ficar nem uma hora tendo a aula, tá bom? A gente faz rapidão. Eu concordo com a prof. Também prefiro sexta. Beleza, então. Então já está marcado, das 10 às 11. Depois eu vou avisar no grupo dos pais, tá bom? Beleza. Nós paramos na última aula. Ficou as atividades da página 156, 157. Todos conseguiram resolver? Cento e 156, 157. Conseguiram fazer essas atividades? Se não conseguiram, vamos realizar juntos. Avisam aí a prof. 156 e 157. Da de história? Isso. Peraí, tô procurando. Sobre mulheres revolucionárias. Eu só fiquei com dúvida na última pergunta da 1. Que ela tem 2 perguntas, aí eu fiquei meio assim de responder, só não respondi aquela. Tá, a primeira, a número 1 diz: qual é a origem dessas mulheres? O que você colocou? A origem delas. Então, vamos iniciar, Tem que colocar então. de cada uma, prof? Tá falando, a gente vai falar no geral sobre a origem de cada uma. No geral, sobre a origem. Elas eram mulheres ricas, tá? Pertenciam à alta sociedade. Então, vamos responder todo mundo junto, para quem não fez, tá bom? Prof, aí, para quem fez, já faz a correção. Isso, vamos responder no caderno, porque não tem espaço aqui. Tá, peraí. Eu não sei se a apostila de vocês veio essas linhas aqui. Não. Ó, Não. não, né? Então, vamos para o caderno. Tô passando a matéria. Beleza, vou esperar um pouquinho. Meninos, então organizem os cadernos aí. Lucas, Divine, Wellington, Beatriz, Ian, Cauana, Emily.
Quem mais está na sala? Acho que só somos nós, né, hoje. É, só nós. Diz assim, lá na página 156, ó, revolucionárias. Nós estávamos estudando um período totalmente, né, onde várias revoluções, vários ideais começaram a surgir. E as mulheres não ficaram de fora desse grande fator. Nós estudamos desde a Primeira Guerra Mundial que o papel da mulher foi essencial naquela sociedade. No primeiro momento, a mulher ela não era vista, né, como algo que poderia modificar a sociedade, que poderia complementar uma sociedade. A mulher era vista como um objeto para ficar em casa, na educação dos filhos, né, cuidando de alimentação, afazeres domésticos. Só que com a Primeira Guerra Mundial, a gente viu que elas foram substituir os homens, né? Substituir maridos, enfim, substituir a mão de obra do homem que estava naquele período lutando na Primeira Guerra Mundial. E elas conseguiram se sobressair. Motoristas, carpinteiras, trabalhando em indústrias, enfim, foram várias funções a qual as mulheres começaram a participar. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, o que ocorreu? Essas mulheres foram dispensadas novamente e queriam que elas voltassem para os seus afazeres domésticos, para as casas, e os homens que estavam voltando, né, da guerra, recomeçassem no seu trabalho. Ou seja, naquele determinado momento, elas viram o quanto elas eram importantes, o quanto elas conseguiam também fazer a mesma função que era exercida até no momento somente por homens, tá? Nós também vimos lá atrás que elas começaram a modificar o seu estilo, né? De vestimenta, principalmente, o seu estilo físico, né? O corte do cabelo, começaram a usar calças, então começaram a remodelar aquela sociedade com o papel da mulher. E essas mulheres aqui, da página 156 e 157, se destacaram um pouco mais, porque foram mulheres revolucionárias, né? Foram mulheres que foram à frente para tentar mudar alguns ideais impostos pelas sociedades da época. Aí diz assim: as mulheres destacaram-se na Revolução Russa e elas atuaram na organização do movimento e contribuíram nas políticas sociais dos primeiros anos da União Soviética. Selecionamos 4 delas, acompanhem. Então, aqui nós temos 4 dessas mulheres que foram selecionadas. Então, houve outras também, né? Mas aqui a apostila trouxe 4 para a gente conhecer um pouquinho da história de cada um. Aí eu acho que vocês já tenham, né? Já leram, porque ficou como uma atividade, né? Extra de casa. Aí tá perguntando assim, ó. Qual é a origem dessas mulheres? O que vocês observaram na leitura de cada uma? A origem. O que foi colocado aí na número 1 sobre a origem de cada uma? Eu tinha feito de uma por uma, a origem de cada uma. Tem cada uma ali. Não tem problema, Tainá. Não tem, tá? Pode deixar assim. E se quiser responder também no geral, pode, tá bom? Por exemplo, uma foi criada em São Petersburgo, outra foi a família de professor de direito. Pode colocar todas assim? Pode, para ficar melhor para vocês compreenderem, coloca o nome da mulher, tá? A primeira lá é Nadja. Acharam aí? Coloca a origem dela. Olha lá, o pai era militar. Então, se o pai era militar, ela já pertencia a uma casta social um pouco mais, né, evoluída daquela época, mais considerável na sociedade, porque o pai era militar. Depois nós temos Inessa Armadi. A origem dela foi do meio artístico, então a família, né, ali a origem, o meio artístico, então também era de uma sociedade mais considerável daquela época. Alexandra. Eita, celularzinho.
Fala lá que ela foi criada em São Petersburgo, né? Mas aqui não vai falar um pouquinho da origem. Só que fala lá que ela foi nomeada comissária do povo por assuntos de bem-estar social. A primeira mulher a ocupar um cargo de ministra. Então, quer dizer também que ela era um pouco, se ela foi, né, escolhida para ocupar esses cargos, a gente sabe que ela tinha muitos estudos, né, estava um pouquinho à frente. Isso, Divine, tranquilo. Todas elas eram ricas, pertenceram, né, de famílias de origem ricas. A outra era filha de professor de direito. Ô, prof, eu não coloquei a cidade onde elas nasceram, tem que colocar? Não, não precisa, é porque sobre Alexandra, só vem lá sobre a origem dela, que ela foi criada em São Petersburgo, né? Ah, tá. E fala que ela foi escolhida para ser a primeira-ministra. Aí tá perguntando assim na número 2, ó. Como isso influenciou o Oi, prof. envolvimento. Oi. Eu tô Oi, terminando Leandro. aqui. Ah, tá bom, vou esperar um pouquinho então. A Júlia, nós estamos na 157, respondendo aquelas atividades. Nós temos que terminar esse capítulo hoje, hein? Quando vocês tiverem terminado aí, avisam a prof. Gabriel e Felipe, que entraram agora na aula, Terminei. estamos respondendo a página 157 no caderno, tá? Terminei, prof. Beleza. Ok, Emily, ok, Divne, Cauana, Wellington, Luiz, Ian, Beatriz. Podemos prosseguir, então? Então, na número 1, tem uma outra questão, que diz assim, como que é essa origem delas, de famílias, né, ricas, principalmente, isso nós conseguimos observar, contribuíram, né, ou influenciaram elas dentro desse movimento revolucionário? Como que essa origem delas conseguiu proporcionar o envolvimento dessas mulheres nessas questões revolucionárias? Será que as mulheres que não pertenciam a famílias ricas daquela época conseguiam se destacar? Não. Não, né? Por quê? Porque essas famílias ricas estavam ligadas o tempo todo com o quê? Estavam o tempo todo ligadas com questões políticas, sociais, de interesses próprios, né? Não pensando num geral da população. Então, coloca que o que acabou influenciando essas mulheres foram suas origens, que não apoiavam, não aceitavam o governo. O governo era o quê? O governo monárquico, né? Só que ambas, né? Elas não pensavam, elas ignoravam as necessidades da população, que era a população mais carente da época. Tô colocando no chat para vocês, tá?
E gurizada, em que página vocês estão? Página 157. Bom dia. 157, tá bom. Yeah. O prof, eu tava tentando entrar na aula fazia umas 2 horas já, mas pensa num... Tranquilo. Oi, Tainá. Essa daí que a senhora acabou de responder, continua na 1? Isso, continuação da número 1. Tá. Nós estamos, Arthur, analisando a participação dessas mulheres nos movimentos revolucionários que ocorreram na Rússia, tá? Na Rússia, ó. Na Rússia, ok? Aí nós estamos nas questões da página 157 que tinham ficado para casa. Nós estamos corrigindo e quem não fez já está concluindo a atividade. Ok. Prof, eu tô sem apostila, mas eu tô anotando tudo aqui nos bagulho aqui no caderno. Beleza. Então, coloque, são atividades referentes à página 156 e 157 sobre mulheres revolucionárias. Aí a número 1 está pedindo assim, ó, qual é a origem dessas mulheres? Nós observamos através das leituras que ambas delas aqui representadas na apostila são de origens, né, de famílias ricas, tá? E aí a número 2 está perguntando como que essa origem delas acabou por influenciar o envolvimento delas com o movimento revolucionário. Aí eu coloquei ali para vocês no chat, ó. Suas origens acabou por influenciar a participação de cada uma que eram contra o governo monárquico, mas ignorando os interesses da população. Essas famílias ricas, primeiramente, pensavam só em benefício próprio, né? Para depois pensar na população. Ok, aí o número 1. Para os alunos que entraram depois, deixa eu avisar. Está marcado já para sexta-feira uma aula a partir das 10 horas, tá? Nós não sabemos se nós vamos ficar até as 11, se vai ser necessário. Mas como vocês têm essa aula vaga, nós vamos para adiantar um pouquinho dos nossos conteúdos que estão um pouquinho atrasados, tá? Então, sexta-feira, das 10 às 11, depois eu vou colocar no grupo dos alunos e no grupo dos pais avisando, ok? Nossa, ninguém gostou da ideia, ninguém falou ok. Toda empolgada. Não, mentira. Toda empolgada aqui com o recado, que sexta-feira e tal, e vocês... Silêncio total. Podemos continuar? Vamos no número 2? Professora, isso não é compatível com a nossa sala. Nas aulas presenciais, os professores mandam a gente calar a boca. Nas aulas online, eles pedem pra gente falar alguma coisa. Eu ia falar isso agora. Nossa, nós usamos o termo calem a boca, Lucas. Você tá me queimando aí. Sim, a senhora não, mas alguns outros professores, entendeu? Por favor. Turma, está exagerado. Mas aí não é todo professor que a gente usa, não. Aí a gente separa alguns grupinhos, né? Levam para cá, levam para direita. Pega o Arthur lá do fundo, coloca o Arthur lá na frente. Opa, ótima ideia. Não é, Arthur?
Ah, entendi, Arthur. Fala assim, Arthur, vou ligar pro seu pai. Aí o Arthur fica quieto, na hora. Aí o Arthur, não, professor, de boa, de boa. Vou De fazer, boa, de vou boa. fazer. Não é assim não. Número 2, vamos lá. Vamos na número 2. Quais foram as principais ações sociais dessas mulheres revolucionárias? Eu quero que vocês observem a atuação de cada uma antes da revolução. Lê lá, a atuação de cada mulher dessa antes da revolução. Que tipo de ações elas participavam? Analisaram aí? Todos estavam ligados no meio político. Meio político e o meio educacional, né? Ambas, todas elas tiveram alguma contribuição perante a educação. Vocês observaram lá? Sim. Então, a gente pode observar a importância do sistema educacional, né? Eficiente para o desenvolvimento de um país. Porque ambas, né, eram mulheres que tinham uma educação e estavam ligadas a esse sistema o tempo todo. E isso contribuiu para que elas pudessem fazer parte de um movimento revolucionário, certo? A importância, né? Porque a educação ela traz o quê? O conhecimento, né? Ela faz com que você pense em ideias diferentes. Não estou aqui dizendo que quem não tem estudos, né, não possam contribuir. Não é isso, tá? A importância do meio desse sistema educacional para o desenvolvimento do indivíduo, ok? Então, colocam lá que ambas estavam ligadas ao meio político, porque eram de famílias ricas, então compreendiam, né, o termo políticas e sociais, e também estavam ligadas ao meio educacional, ou ao sistema educacional, coloquem assim. Ó, coloquei lá no chat para ajudar vocês, tá? Essa responde qual pergunta, prof? 2? Essa é a número 2. Tá. Ué? Pra mim que era 3, mano. Viajei. A número 2. Aquelas que nós estávamos discutindo anteriormente era da número 1, que são 2 perguntas da número 1, tá? Ah. Pronto aí? Pronto. Então, vamos para a número 3. Agora, a número 3, vocês vão analisar a questão 3, a atuação, quero que cada um de vocês leiam aí, da página 156, 157, a atuação de cada uma dessas mulheres
depois da Revolução. E aí vocês vão tentar falar para mim qual delas vocês consideram que teve uma atuação mais importante. Porque nós já avaliamos que elas tiveram, né, depois. Agora nós vamos avaliar depois, durante e depois dessa revolução. Aí vocês vão falar para mim, vocês vão escolher uma e vão descrever por que você acha que ela teve uma atuação, né, mais coerente ao meio social, tá bom? Então essa atividade a gente não precisa corrigir juntos, tá bom? Cada um vai dar a sua opinião aí. Escolher uma delas, tá? Analisar depois da revolução, durante a revolução e descrever qual você escolhe, tá bom? Alguém me fala algumas Vou dar uns duas minutinhos. Eu tô sem apostila para ler quais são as que estão. Arthur, você tá sem apostila, né? Sim. Professora, então essa atividade ela pode fazer depois e a gente vai avançar ou vai fazer agora? Podem fazer agora, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Arthur, Senhora. você tá com celular? Tá com celular aí? Sim, posso precisar. Pode manda um oi para mim que eu vou tirar foto e vou mandar para você. Eu mando. Tá. O Lucas vai te mandar. O Lucas vai te mandar a foto das páginas, tá? Ok. Beleza, aí você escolhe aí. Enquanto vocês fazem aí, eu vou pegar um copo d'água para mim, tá? Tá, pega um para mim também, por favor. Aproveitando que a senhora vai sair. Beleza. Antes de eu colocar a mulher que eu escolhi é pra mim colocar o quê? Não, você vai só colocar escolho, Nádija, Inessa, Alexandra, Larissa, enfim. Você vai colocar o nome de um. Isso, e o porquê que você acha que a atuação dela foi mais importante no meio social. Depois da Revolução e durante a Revolução. Eu achei que era para colocar assim, o Arthur é bonito, mas eu escolho tal mulher, mas pelo visto tá errado, é para colocar esse negócio que a Prof falou, né? Ei, Arthur. Vamos fazer alguma coisa hoje. E é o sistema. O Lucas, para que eu estou falando. O molho tá viciado, doido. O molho tá viciado. Eu falei pra tu, essa merda desse jogo aí não dá futuro, não, doido. Quem foi o corno que influenciou o gay, safado? É, Arthur. Vou tirar um ponto do Arthur, que só ouvi a voz do Arthur e do Lucas. Não, a gente tava discutindo sobre a questão. É, claro, é. Sobre a foto que eu tirei, Arthur, ficou meio embaçado. Ela é bem surda, né? O Arthur estava falando que ele é mais bonito, mas que era para escolher uma das outras mulheres, como eu acabei ele realmente de escutar, fosse importante para estar em vez delas, né? Eu acabei de escutar a Eliana chamando a professora de surda. De surda? Eu falei que vocês acham que ela é surda. Agora quem tá surda é Eu não você, entendi né? isso não, Eliana. Eu entendi o que o Lucas... Pronto, senão nós vamos ficar uma aula só nessas duas páginas hoje. Peraí que eu tô terminando de copiar. Beleza. Vou achar uma musiquinha aqui enquanto isso, né?
suffers when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you can keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 Terminei. Oi, terminaram? Sim. Ainda não, Vamos calma aí que eu tenho as duas últimas palavras. Tá bom, tá. Pra gente ir na página 158. Lucas, manda a página 158, 159 pro Arthur também, pra ele acompanhar aí a leitura. Manda agora. Mandar uma foto da apostila inteirinha aqui. É, Pra ele não ter desculpa. verdade, isso aí. Pronto, prof. Beleza, então, vamos na página 158. Então, após a Revolução Russa, Lenin, ele lidera o governo. Então, nós vamos estudar a sua nova política econômica criada, tá? Chamada de NEP. E depois nós vamos estudar, com a morte de Lenin, a ascensão de Stalin, tá? E os seus planos também voltados para tentando a reestruturação da Rússia. Página 158 agora. Aí diz assim, ó, a nova política econômica NEP. Lenin, liderando o governo, adotou medidas que não eram socialistas, mas tinham a intenção de fazer a economia avançar. Ele justificou essas medidas afirmando que era o momento de dar um passo atrás para dar dois à frente. Essa política ficou conhecida como a nova política econômica NEP. Aí grifem lá o objetivo dessa política, ó, e permitiu a venda de excedentes das colheitas agrícolas e autorizou o funcionamento de pequenas manufaturas, visando reativar e reabastecer o mercado de consumo. Então, ele voltou para ideias totalmente capitalistas, né? De indústria, de mercado, de consumo, tá? Então, essas ideias, eles pregavam, né? Defendiam o socialismo e, na prática, acabou criando um tipo de política, né? Para tentar fomentar a economia da época voltada totalmente para o capitalismo. Isso era dar um passo atrás para dar dois à frente. Então, ainda falando que o capitalismo era algo mais atrasado, né? Teria que voltar ao tempo. Aí diz assim, que além disso, a NEP, né, esse tipo de plano de governo, redigiu os recursos do Estado para a produção de energia, matérias-primas e importação de máquinas e organizou cooperativas de comerciantes e agricultores. A produção cresceu e a crise, aos poucos, foi superada. Em 1900, a Rússia já havia retomado o crescimento da economia. O Partido Bolchevique, lembra lá? Mencheviques e bolcheviques, desde o início que nós estudamos, né? Os dois que tinham ideologias totalmente diferentes. O Partido Bolchevique mudou seu nome para Partido Comunista Russo. E em 1923, liderou a constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URS, que durou até 1992. Então, em determinado momento, né, a Rússia, então, passou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou até 1992. Então, nesse momento aqui, o que é importante vocês entenderem, ficar bem esclarecido para vocês.
o plano econômico do governo de Stalin, tá? Que foi chamado de a nova política econômica NEP, que foi voltado muito para o capitalismo, para ideias capitalistas, tá? De industrialização, de consumo, tá bom? De importação, de exportação, e que isso fez revigorar a economia da Rússia, ok? Claro aqui para vocês? Podemos prosseguir? Sim. Beleza. Vamos falar sobre a ascensão de Stalin agora. Alguém quer fazer a leitura para a prof? Bora lá? Posso fazer, prof? Pode. É onde mesmo? Só pra não me A perder. ascensão de Stalin agora. Tá bem. A ascensão de Stalin. Após a morte de Lenin em 1924, a chefia do governo foi disputada por Trotsky, organizador e chefe do Exército Vermelho, e Stalin, o secretário-geral do Partido Bolchevique, o cargo mais importante do partido, que tinha posições divergentes. Trotsky defendia a ideia da revolução permanente, isto é, a necessidade de expandir o socialismo para todos os outros países e que as classes trabalhadoras tomassem o poder. Somente assim a revolução na Rússia estaria garantida. Stalin discordava e propunha que era necessário primeiro estabilizar o regime na Rússia e fortalecer os países, para só depois apoiar as revoluções socialistas em outros lugares. Continuar? Olha só, pode continuar. Só um pouquinho. Eles tinham ideias totalmente divergentes, né? Enquanto Trotsky queria a permanência das revoluções e ainda queria algo maior, queria implementar o socialismo em outros países. Já em Stalin, propunha o quê? Discordava por quê? Porque ele falava que, primeiramente, tinha que se pensar em fortalecer a Rússia, né? Fazer com que aqueles ideais funcionassem primeiro dentro do país, para depois levar essa ideia a outros países, a qual Trotsky queria em determinado momento do início, tá? Pode continuar. A luta entre os dois terminou com a vitória de Stalin. Ele assumiu o poder, expulsou Trotsky do Partido Comunista e autorizou sua deportação. Vamos na página 159 falar sobre os planos agora, já que Stalin, que estava agora à frente do poder, né? Russo. Quer continuar, Júlia? Pode ser. Vai. Os planos quinquenais. Em 1927, Stalin substituiu a NEP pelos planos quinquenais, que propunham o esforço concentrado em algum setor da vida nacional durante 5 anos, para depois focar outro setor. A Rússia, assim, desenvolveu rapidamente a indústria pesada, reduziu o analfabetismo e atingiu um alto grau de progresso técnico e científico. No entanto, Stalin perseguiu violentamente seus opositores. Criou uma política altamente repressora. Realizou expurgos, isto é, expulsões de adversários do parlamento do Partido Comunista e determinou a prisão de todos os que reagiram ao seu autoritarismo. Olha só, em determinado momento ele era muito autoritário, certo? Só que ele fez com que a Rússia ficasse cada vez mais, se desenvolvesse, né, cada vez mais no ramo da indústria e reduziu naquele determinado momento também o analfabetismo no país, tá? Deu, em determinado momento, um grau de progresso também técnico e científico, tá? Para o país. Pode continuar. Trotsky foi obrigado a viver no exílio, no México, para onde se mudou com a família. Continuou escrevendo e defendendo seus ideais por meio de inúmeros textos e tendo contato com revolucionários do mundo inteiro.
não cessou de denunciar Stalin, mostrando que a Rússia caminhava para uma ditadura tão ou mais violenta que o cesarismo. Por sua atuação, foi assassinado em 1940 por um agente da polícia política de Stalin. Stalin governou a Rússia. Pode continuar. Stalin governou a Rússia até sua morte em 1953. Ocupou diversos cargos, como primeiro-ministro, o primeiro secretário do Comitê Central, controlando o Estado, o Partido e o Exército Soviético. Olha só, gente, aqui fala que Trotsky foi obrigado a viver no exílio, no México, com a sua família, só que mesmo assim ele não deixou de escrever sobre os seus ideais. E isso, nesses seus ideais, ele acabava denunciando as práticas do autoritarismo de Stalin, né? Em determinado momento, fez com que essas suas ações causasse o seu próprio assassinato, né? Pela polícia política de Stalin naquele determinado momento. Então, assim, a gente viu que a Rússia, do ponto econômico, analisando do ponto econômico, ela estava evoluindo, mas a sociedade ainda ficava à mercê de um governo totalmente autoritário, né? Onde a liberdade de expressão era totalmente corrompida naquele momento, ok? Eu acho que isso ficou bem claro para todos, certo? Os dois tipos do plano econômico, né? O primeiro, o NEP, que também foram estruturas voltadas para a questão da industrialização e do consumo. Já o plano quinquenais, que foi também voltado para a indústria, o progresso técnico, também científico, só que a diferença ali é que ele usou o sistema educacional no seu plano, né? Para reduzir o analfabetismo, ok? Na página 160 e 161 e 162, nós vamos ter só uma linha do tempo com todos esses acontecimentos estudados até agora, tá? Então, essa página aqui eu vou deixar para depois vocês analisarem, tá? Todos os acontecimentos, uma forma de, se vocês quiserem fazer um resumo no caderno sobre a Revolução Russa, tá bom? Os tópicos mais influenciadores desses movimentos, tá bom? Vou deixar para vocês analisarem. Nós não vamos fazer essa análise juntos, porque nós vamos perder muito tempo. Nós vamos agora para a resolução das atividades a partir da página 163. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, parar, tá bom? Eu volto alguma coisa para vocês. Eu vou mandar um vídeo também hoje no grupo para ajudarem vocês a fazerem esse resuminho no caderno, tá bom? Em tópicos, para vocês relembrarem os principais acontecimentos voltados aqui para essa linha do tempo, tá? Assim que terminar a aula, eu envio já para vocês. Já está baixado no meu celular. Eu tenho enviado semana passada, mas acabei esquecendo. Vamos lá na página, então, 163, que vai falar diálogo com as fontes. Aí nós temos lá, participação feminina na Revolução. Todos estão lá? A imagem a seguir mostra uma cena da época da Revolução Russa. Observe com atenção. Número 1. O que a imagem representa? Ali do ladinho fala o momento de descanso, né? Só que a imagem representa, além disso, o que ela tenta mostrar para vocês? Claro, já observamos que é um momento ali, né, que elas estão descansando, relaxando, se distraindo de uma outra forma, com leituras. Mas o que mostra também na imagem? Uma tristeza, professora? Também, porque eram períodos revolucionários, né? Eles atingem toda uma sociedade, né? Trazem também indagações, tristezas, mas a gente consegue observar ali pela imagem que são mulheres, né? Fardadas. Então, vocês vão colocar. A imagem representa um momento de descanso,
Observamos que são mulheres fardadas. Ok? Uma está lendo, né? A outra está lá encostada lá no poste. Parece que está até fumando, né? Na imagem. Então, só colocar o que essa imagem representa. Ok? Beatriz, tudo ok aí? Ô, prof, Bom, a visão. Oi? a senhora pode repetir? Eu saí sem querer aqui. Ah, tá. Coloca assim, ó. A imagem representa mulheres fardadas em um momento de descanso e descontração. Onde estão lendo, observando. Vou colocar no chat para ajudar vocês. Obrigada, prof. Em um momento de descontração. Tá, podemos prosseguir para número 2? Gente, será que a Bia está me ouvindo? Não responde Beatriz? um professor, não, prof. Ah, ela respondeu, tô aqui. Que bom, achei que você tinha pegado no sono, Bia. Cadê o Arthur? Tá muito quietinho. Tô aqui, profe. Minha mãe acabou de vir trazer cuscuz aqui pra mim. Pensa no cuscuz gostoso. Para, que eu também quero. Eu gosto de cuscuz. Manda aí um pouco. Você me trouxe água, né? Eu vou levar cuscuz. Tá O quentinho. Wellington tá conseguindo acompanhar? O Wellington, tá Minha mãe conseguindo mandou aí mandar um beijo pra acompanhar? senhora, prof. Não sei porquê. Outra para ela. Outra para ela. O Wellington tá conseguindo? Beleza, então. Então vamos prosseguir. Ó, a número 2 diz assim: as mulheres parecem participar ativamente dos eventos históricos da época. Como você chegou a essa conclusão? Como que nós podemos observar pela imagem que essas mulheres participavam ativamente dos eventos históricos da época? Pela imagem, como que nós conseguimos observar? Pela vestimenta? Isso, pela sua vestimenta, a arma, né? Que está próximo a ela ali, está fardada e armada. Ixi, professora, achei que era uma vassoura essa arma. Nossa, Não, é uma arma. Que perigo. um rifle, né? Parece.
Que pensamento machista, Tainá. Tá vendo, prof? Achou que a mulher. Não, gente, é porque. Achei que era uma vassoura. Machista, Tainá. Não, gente, é porque eu tô com a imagem mais longe de mim, aí eu tô com coisa. Vocês podem parar de me ofender. Não, Tainá, estou brincando. Não preciso descrever no chat, não, né? Vocês conseguem aí. Só colocam que demonstra participação ativa, né? Pois observamos que está fardada, armada. Ponto. Só isso. Qual é a resposta da 1, prof? Eu acabei perdendo. Deixa eu achar aqui para você. Vou postar de novo. Aí. Pronto? Vamos para o número 3. Júlia, você conseguiu acompanhar 2? Júlia Maria? Não, é que eu saí pra comer e eu perdi. Eu também não fiz, não. Aqui na minha casa eu tava arrastando, era tudo. Então, a número 1 tá aí no chat, né? Acabei de repostar aí. A número 2 tá pedindo assim, ó, as mulheres parecem participar ativamente dos eventos históricos da época. Como que podemos chegar a essa conclusão analisando a imagem? Por elas estarem fardadas e uma ali está armada, né? Então, coloca assim, ó, por estarem fardadas, armada, tá bom? A 2 aí. Aí a 3 agora diz assim: nessa imagem, uma das mulheres está fardada e tem armas ao seu lado, mas ela não parece em atitude de luta. O que está fazendo? E a outra mulher, o que estaria fazendo? Nós observamos aí, a gente consegue automaticamente perceber que não é um momento de um conflito, né? É um momento totalmente de descontração. Elas estão ali descansando, distraídas, né? E como que nós conseguimos observar que não é um momento de conflito? Porque uma está lendo o livro, a outra está lá encostada no poste, ó. Parece até estar vendendo algo, né? Exposto em uma caixa em suas mãos, parece. Então, coloca aí, por observar que elas estão distraídas, lendo. Observa, a outra está lá olhando para as ruas, né? Encostada também.
Pronto? Eita, gente, nós já vamos quase encerrar nossa aula, já são 9h03. Já Professora, acabou. pode repetir o final, por favor? A repetir a 3? É, porque cortou aqui para mim. Tá. Tá pedindo pra gente descrever o que elas estão fazendo. Aí você vai colocar, a mulher está fardada, está lendo o livro, a outra parece estar vendendo algo, a outra analisando o movimento, para você descrever o que cada uma está fazendo. A gente consegue observar que elas não estão em ativa no conflito, né? É um momento de descontração. Obrigada. Pessoal, essas atividades agora vocês vão ter que fazer, hein, para sexta-feira, tá? Porque hoje deu 1 hora, a gente não fez nada hoje, fizemos 2 páginas. Porque nós fizemos uma atividade praticamente, né, que era para ter feito em casa. Ó, vai ficar, essa número 1 da página 164, vocês podem fazer uma pesquisa, tá? Para vocês estarem respondendo. Vocês vão colocar quais foram as ideias do capitalismo e imperialismo dentro da Rússia, tá bom? Era voltado para que tipo de ideias? Voltado para as questões imperialistas e para o capitalismo. Aí depois tem a 2, a 3, a 4, a 5, 6, 7, 8, 9, 10, da página 165. Da página 166, a número 1 não precisa fazer. Ah, não. Vocês vão ter que fazer a 166, vai ter que ser feito, sim, uma pesquisa, tá bom? Uma pesquisa sobre... Tainá, a prof não tá te ouvindo. Coloca no chat. Tá cortando bastante quando você fala. Eu não falei nada não, prof. Não, professora, é que o dela tá dando eco. Tá, perdão. A número 1, vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses 3 representantes aqui, ó. Lenin, Trotsky e Stalin, tá? E aí depois fazer a número 2, representando esses 3 participantes da Revolução, as suas propostas, os seus ideais. Vocês podem colocar os planos criados por Stalin e os planos criados por Lenin e também de Trotsky, tá bom? Que está na própria apostila. Aí a número 3 não precisa, tá? Número 3 da 166 não precisa realizar. Aí a 167 é o texto com as atividades. A número 2 não precisa, que é para dividir grupo, fazer pesquisa. Só a número 1 e a número 3 da 167. Essas atividades nós vamos iniciar a correção na sexta-feira, tá? Aí cada um vai ler uma resposta. Tipo assim, Emily, como que ficou seu número 1? Para ir mais rápido o conteúdo. Aí a gente já entrar nós temos ainda 2 capítulos da apostila, hein? Para serem terminados, ok? Então, por hoje é só. Deixa eu só fazer a chamada, pessoal. Deixa eu fazer a chamada aqui. Dia 1º, né? Lembrando que dia 15 é o meu aniversário, depois eu mando o endereço no grupo, tá? Para quem quiser me presentear. Prof, não pode aglomerar. Arthur. Quarentena. Pode sair de casa, não. Pois é, né? Vocês podem mandar um delivery para mim, tá? Ela vai mandar Ó, eu vou chamando aqui pela ordem, aí vocês vão falando só um oi no chat e podem saindo para responder a chamada, tá? Pode crer. Meu Deus, não tá dando aqui. Vai. Pô, vocês repararam que nunca aparece todo mundo na sala, gurizada? Sempre falta alguém. Ó, Beatriz. Quem Manda tá um oi no faltando aqui? chat.
Pode sair da sala. Divine. Tchau, gata. Gabriel. Bagnara. Cadê o Gabriel Bagnara? Fala um oi aí. Ah, tá, pode sair. Emily. Tchau. Ian. Ileana. Tchau. Isadora. Isadora estava aí quietinha. Júlia. Júlia Maria. Júlia Souza. Cauana. Lucas. Lucas. Tchau. Luiz. Luiz. Marco Antônio. Quem é Marco Antônio? Arthur. Na conta do meu pai. Oi, professora. Tem como escrever agora não, porque estão saindo, né? Não tem como escrever. Muito bom falar com você. beleza. Mas eu tô aqui. Muito bom falar com você. Tainara. Tchau. Tô aqui. E o Wellington? Tchau, gente.